Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Essa matéria agora é autoridade e submissão. Vamos estar ministrando em 4 encontros, amém? Em 4 terças-feiras, do mês de setembro. E tenho certeza que o Senhor tem coisas muito boas para nós nesse tempo, amém? Vamos aprender sobre autoridade, sobre submissão, sobre autoridade espiritual, É uma matéria muito interessante, queridos. E o texto base que nós vamos estar usando para essa ministração é Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Hoje, até o versículo 5, tá bom? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém? Forte, né? Podeis assentar. O texto é muito claro, muito transparente, muito clarificado, de autoentendimento. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se submeter à autoridade, E o texto aqui de Romanos está falando para a gente de autoridades governamentais, não é nem de autoridade eclesiástica, mas de uma autoridade governamental. Algumas versões falam de obedecer o Estado, e aqui está falando do Estado, Estado. A gente ouviu muito, a expressão Estado de Direito, Estado de Direito. A gente ouviu muito, tem ouvido muito, a expressão nesses últimos tempos. E eu até ministrei em algumas reuniões que nós tivemos no início da transição, estava um burburinho muito forte, de governo, aquela questão das ficou muito acalorada no meio da igreja. Tá cortando, Plínio? Ou tá? Quer que eu pegue outro? Desliga aí, por favor. Acontece. Vou mudar para cá.
Amém. Glória a Deus. Aí, pode tirar esse irmão que está repetindo aí. Está concorrendo comigo. Concorrência. Diminui um pouquinho também o retorno, Plínio. Está dando um pouco de microfonia aqui. Então, amados, nós até demos uma pincelada, falamos um pouco sobre esse tema, né? Naquele período de transição, né? Porque tinha uns irmãos bastante mexidos, né? Os irmãos ficaram bastante conturbados. Mas a gente precisa entender que nada acontece que não seja da vontade do Senhor. O Senhor tem um propósito em tudo, né? Em tudo, né? E a palavra diz pra gente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam o Senhor, que amam a Deus, né? Que amam a Deus. Tudo coopera. Nada saiu do controle do Senhor. Eu vi muitas pessoas nesse tempo, né? Tristes, né? Cabisbaixas, desanimadas. Mas pastor, nós oramos muito, a igreja orou muito, glória a Deus por isso. Ela deve continuar orando, deve continuar intercedendo, deve continuar orando, né? Isso não mudou, a necessidade de continuar em oração, clamando, né? Em todo tempo, é sempre, não é em determinados momentos, né? Em determinados movimentos, né? Mas é sempre, amém? Mas tudo que acontece, amados, é para a glória do Senhor e está no controle de papai, amém? Então, nessa primeira parte, hoje, né, a gente vai estar falando sobre os objetivos desse curso, desse mini curso, né, dessas ministrações, vamos assim dizer, né, nessas 4 aulas. Queremos falar apresentar, né, a realidade, né, de que Deus é a fonte de toda a autoridade no universo. Deus é a fonte de toda a autoridade, amém? Indicar a maneira como Ele delega a sua autoridade, né? Esse é o objetivo dessas ministrações, tá? Apontar as consequências da insubmissão. Isso é muito importante, apontar a consequência da insubmissão e também mostrar os benefícios da sujeição, né? Os benefícios da obediência, né? Então é sobre esses 4 pontos que nós vamos estar falando nesses 4 encontros, amém? Quero trazer uma breve definição de autoridade. Acho que está conseguindo mostrar aqui, né? A gente fez esse bannerzinho aí, não é profissional, né? Eu mesmo que fiz, diferente dos meninos que são top das galáxias, né? Mas a gente tentou ajudar da melhor maneira possível, né? Então, se não ficar muito legal, perdoa a gente, né? E da próxima vez a gente vai colocar na mão dos meninos aí que vai sair muito melhor, né, Júnior? É isso aí, amém? Então, a definição de autoridade. Autoridade é poder delegado. Autoridade é poder delegado. É direito ou poder de ordenar, né? Quem tem autoridade tem o direito e tem o poder de governar, né? De ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, né? Então, quem tem autoridade, ele tem o direito de se fazer obedecer. Infelizmente, nem todo mundo entende isso, né? O ser humano tem muita dificuldade de obedecer, e isso está lá na raiz, né? Deus cria o homem, planta um jardim e dá uma ordem para esse homem. E se pode comer de tudo, né? Pode desfrutar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem sempre teve dificuldade, não desde lá, né, do Éden. Então a desobediência do homem gerou consequências danosas que elas perpetuam até hoje, né? Nós sofremos, nós temos consequências daquele pecado, daquela desobediência, né, lá do Éden. Olha para você ver, olha para você ver, como diz os goianos, né? Olha para você ver como é complexo e complicado desobedecer
autoridades, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 34, 39, quando Jesus, né, dá aquela ordem para o vento se acalmar, para a tempestade se acalmar, né, os discípulos ficam maravilhados, né? Eles ficam de boca aberta, eles ficam pálidos, pasmos, com tamanha autoridade. E ele diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uau! Essa é a autoridade do nosso Deus. Amém? A autoridade do nosso Deus. E ele dá essa demonstração de poder, né, e de autoridade. A natureza lhe obedece. A natureza obedece cabalmente, né, a ordem, a voz do Eterno. O mar, os animais, o universo. Olha que coisa extraordinária. O universo funciona perfeitamente a partir da palavra de Deus, a partir de uma ordem, né? Então a natureza obedece piamente Deus. Por quê? Porque a autoridade de Deus, ela é a base do universo. A base do universo. Amém? A base do relacionamento de Deus com o homem e com todas as coisas que criou é a sua autoridade. A sua autoridade. Ele é Senhor sobre tudo. Sobre tudo. E cada detalhe, amado, cada detalhe no universo, cada detalhe debaixo dos céus, né, está sob o seu comando, sobre o seu poder. Poder e controle está em suas mãos. A Bíblia diz que o querer e o efetuar está nas suas mãos. O querer e o efetuar está em suas mãos. Então todo poder, todo domínio, está tudo nas mãos do nosso Deus, do Eterno. Então, a gente precisa entender este princípio de autoridade, né? E aqueles que obedecem, entendem e cumprem, né, e têm a disposição para obedecer, a gente vai ver lá no final, né, fechando esse tema, esse assunto, os benefícios. Então nós é que somos beneficiados, assim como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, né, que a justiça, a autoridade, ela não porta espada à toa, né? Os desobedientes sofrerão, né, a ação dela. Os obedientes serão protegidos e guardados por ela. Amém? Então, amados, qualquer tipo de rebelião terá suas consequências. Terá suas consequências. Satanás, ele foi o primeiro, né, a se insurgir contra a autoridade de Deus. Satanás foi o primeiro a desobedecer o Eterno. Deus criou os anjos, todos os seres celestiais, criou tudo e os estabeleceu debaixo de hierarquia, né? Tudo que Deus criou, Ele colocou debaixo de hierarquia. Então Ele tem um controle de tudo, né? E a gente vai ver que a rebelião começa onde? Alguém diz que olha o pastor, Deus, o maior pastor de todos, sim ou não? A igreja dele rebelou. E aí às vezes a gente entra em parafuso, em pânico, né? Quando a igreja, o irmão sai da igreja, racha, divide, leva um bocado de gente, né? Deus, irmãos, a igreja lá dele, houve um racha, né? Se rebelou. Satanás se rebela, né? Lúcifer se rebela. Houve um momento, porém, né, lá no céu, né, em que esse homem, Lúcifer, esse anjo, né, querubim da guarda ungida, conforme diz Ezequiel 28, 14, 15, né, que ele se rebelou, né, e escolheu agir na independência, ignorando a autoridade de Deus. Preste atenção e guarde essa palavra, independência. O que Satanás quis? Ser independente. Independente. E o maior perigo, né, e muitas pessoas, né, dentro da comunidade de fé, dentro da igreja,
age muitas das vezes em pecado por causa dessa palavra, independência, porque quer a sua independência, né? Quer viver, agir, comportar, se portar do seu jeito, da sua maneira, como você quer. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós não estamos falando aqui de uma sujeição, de uma obediência danosa. Não. Nós vamos falar de uma obediência segundo a palavra de Deus, né? Segundo princípios eternos, segundo princípios divinos, né? Toda autoridade, né? A gente precisa entender isso também, porque muitas das vezes, amado, abrindo parênteses aqui, a gente se confunde. Eu já ouvi muitas pessoas, falar assim, não, a gente não pode, né, tocar no ungido de Deus, né? É verdade, não pode tocar no ungido de Deus mesmo, né? O próprio Davi, né, demonstra isso, dá esse exemplo, né? Como Davi já era ungido de Deus, separado, consagrado, né? Mas ele espera o momento correto, o momento certo para ele assumir. Ele não tocou em Saul, apesar de Deus já ter tirado, né, a unção, a autoridade de Saul. Davi não tocou em Saul. Ele esperou o momento certo, a hora certa, né? É muito delicado, isso é muito sério, né? E pessoas baseado nesta palavra, muitas das vezes ficam anos e anos debaixo de uma autoridade que Deus já tirou, sabe? Isso é muito perigoso. A gente precisa entender o momento, né? Essa é uma linha muito tênue, né? Se uma liderança está ou não na direção de Deus, né? Se você continuar obediente àquela liderança, mesmo ela estando longe de Deus, pelo fato, olha, isso é extraordinário, pelo fato de você estar em obediência, Deus te honra, Deus te abençoa, sabe? Deus te guarda, Deus te protege, né? Deus te honra. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio de obediência, né? Mas vai chegar um momento que você vai entender, vai falar, para aí, eu não preciso estar debaixo desse jugo, né? Eu não preciso, né? Então, quando eu saio, fica mais leve. Amém? Então, nós vamos falar aqui muito sobre isso, mostrar para vocês autoridades, né? Abusos de autoridade, né? Autoridade que vem de Deus, né? E abusos de autoridade. A gente também tem que entender isso, né? Se não tiver muito cuidado, existem lideranças dentro da igreja com uma autoridade abusiva, né? E ninguém deve estar debaixo dessa autoridade abusiva. Amém? Então, o desejo da independência é muito perigoso. Isaías 14, e aí você pode abrir a sua Bíblia conosco ou anotar, né, para você ler depois. Isso é um estudo, amém? Né? É terça bíblica, né? É estudo. Inclusive eu te recomendo a trazer caderno, né? Trazer Bíblia, né? Aliás, você nem fala para trazer Bíblia, né? Crente carrega a Bíblia, né? Nem que seja no pendrive, né? Mas carrega a Bíblia no chip, um bloco de notas. Você que tem seu smart, abre no bloco de notas, você pode anotar. Amém? Isaías 14, versículo 14, 15, diz assim, ó: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha, essa era a pretensão de Lúcifer, né? Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Ele não queria só subir, ele queria subir o mais alto, mais alto, mais alto. Está no topo, né? Serei como o Altíssimo, né? Ele não queria ser nem um pouquinho a menos que o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. E aí vem a resposta de Deus: mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Ao fundo do abismo. Então quem queria estar no mais alto, do mais alto, do mais alto, herdou o quê? O mais fundo, o mais baixo do mais baixo. Uau! Jesus, isso é muito perigoso, viu? Muito perigoso. O desejo, né, de estar no lugar alto, no lugar de liderança. Lembra de Jesus? A irmã chegou para Jesus, né? Mãe daqueles dois meninos. Falou: Jesus, quando o senhor estiver lá, né,
Permita que meus meninos sentem um do seu lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Reserva essas 2 cadeiras para eles, né? Jesus assim, vixe, coisa difícil está pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, que eu vou beber? Né? Vocês podem beber o cálice que eu bebo, né? Então estar em lugar de autoridade não é coisa simples, não é fácil, sabe, amados? Eu vejo muitas pessoas desejando liderança sem entendimento do que é estar em lugar de liderança, né? E vejo também muitos fugindo do lugar de liderança, né? Porque não querem assumir este lugar, né? Mas tanto quem quer, por causa do coração, por causa da vaidade, né, é perigoso, como quem foge de uma liderança por medo ou por covardia, também é perigoso. Entende? Então entenda que é muito tênue, né, a linha. Nem eu posso desejar por causa da vaidade, como foi o caso de Lúcifer, como eu também não posso fugir, né, me eximir de uma liderança que Deus tenha para mim, de um chamado que Deus tenha para mim, né? Porque Ele, o próprio Deus, Ele nos dá a capacidade, né? Ele nos ajuda, nos orienta, amém? E é conosco neste lugar de liderança. Então Satanás queria o mais alto, foi para o abismo. Ele seduziu, olha o poder, né? Ele seduziu ao mesmo erro. Ele não só errou, como ele seduziu ao mesmo erro 1/3 dos anjos, sendo a primeira criatura a se levantar contra Deus. Ele não só errou, como ele seduziu ao erro 1/3, amados, dos anjos. Você pode imaginar o que é isso? Miríades e miríades e miríades de anjos, né? 1/3 dos anjos ele seduziu. Sabe, amados, aqui cabe uma lição muito forte para a gente. Liderança com um coração desviado, com um coração corrompido, com um coração longe do propósito, ele tem uma capacidade de aliciar pessoas, de seduzir pessoas, sabe? Dentro da comunidade de fé, dentro do ambiente de trabalho, né? Ele tem a capacidade de seduzir. Foi assim com Satanás. Isso é o espírito da rebelião, né, operando. E a gente precisa, estando em um lugar de liderança, precisa ter muito cuidado, né, para não se deixar levar. Às vezes você está no lugar de liderança e a pessoa chega e fala assim: ih, rapaz, tu é muito melhor do que o pastor. É ou não é? Ih, você é muito melhor. Não sei porque que você não é o pastor dessa igreja já, né? Não, você é muito melhor do que a irmã da rede de mulheres. Você tem habilidade, você é top. Por que você não está liderando isso aí, né? Você é muito melhor do que aquele irmão que está lá no som. Você é muito melhor do que aquele irmão que está ministrando na igreja. Você canta muito mais. Você canta afinado, ele é desafinado, você viu? Ih, irmãos. E aí, se você não está com seu coração guardado em Deus, você começa a comparar. Não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Deus está usando os irmãos. Deus está usando o irmão, né? É perigoso, irmãos. É muito perigoso. Tá? E as consequências do erro, né? Assim como foi a consequência do erro de Satanás, a gente também, né, sofre as mesmas consequências. As consequências do seu erro começarão a cair, né, imediatamente sobre a sua vida, quando a gente tem esse coração, entendeu? De seduzir as pessoas, a mostrar o erro dos outros, a incapacidade dos outros, de alguém que está no lugar de liderança, como Satanás fez, seduziu. Não, nós vamos arrebentar aqui esse negócio, vamos estar lá em cima liderando, e aí você vai ver como é que vai ser, com o meu governo, na minha liderança, como vai ser as coisas, vão ser diferentes, né? E a consequência, ela foi imediata. O Senhor o expulsou do céu e o destituiu da sua glória, precipitando-o na terra e reservando para ele o quê?
para ele e seus seguidores, lago de fogo eterno, né? É interessante, amados, que Deus é amor, Deus é bom, Deus é um Pai bondoso, mas Ele não tolera, Ele não aceita rebeldia, insubmissão. Olha só, era um querubim ungido, era aquele que assistia ali na presença do Pai. Ele não teve, assim, não vamos pensar, vamos considerar, vamos aconselhar, né? Vamos fazer um discipulado para a gente ajustar esse negócio? Não, foi imediatamente, ele foi destituído, né, da sua glória, do seu poder, e foi precipitado, né, de cima dos céus à terra, e está reservado para ele lago de fogo eterno. Apocalipse 12, 3, 4, 7, 9. Você pode anotar para você ler. Então Deus, Ele criou o homem para submeter-se à autoridade. Deus nos criou para que nós nos submetamos às autoridades. Autoridades constituídas. Autoridades governamentais, autoridades eclesiásticas, autoridades sociais, no caso no nosso trabalho, no seu trabalho, autoridade familiar. Então a Bíblia é um livro que nos mostra, né, que Deus trabalha com hierarquia, e muitos sofrem muito na igreja, sofrem na família, sofrem no trabalho, sofrem na área, porque tem dificuldade, amados, de entender esse princípio. Então, ao criar o ser humano, Deus o fez para se sujeitar. Seu imenso e inexplicável amor terá o quê? Limite, assim como teve com Lúcifer. Não é diferente. Não é diferente no ser humano, não é diferente conosco, né? O seu imenso amor, ele tem um limite. O Senhor não abre mão, né, deste lugar, deste princípio de autoridade, né? O homem, ele teria que obedecê-lo, foi assim determinado lá no Éden, e continua sendo assim, né? Submetendo-se ao seu senhorio. Quando nós nos submetemos, entendemos esse princípio de autoridade, as coisas fluem, né, na nossa vida, as coisas acontecem na nossa vida, sabe, amados? O nosso ministério, ele avança, ele cresce, né? No nosso trabalho a gente prospera, sabia disso? Né? Você cresce, você sobe de níveis, né? Na sua família, na sua casa, as coisas funcionam em ordem, né? Sem pesos, tá? Então é muito importante entender esse princípio de autoridade e obedecer, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem, olha só, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uau! Certamente você morrerá. Infelizmente o homem não se submeteu. A gente sabe a história, conhece tudo, né? Seduzido por quem? Por Satanás. Então, preste atenção. Há um espírito que age, né? Ele continua agindo, tá? Esse mesmo espírito que seduziu o homem, seduziu a mulher, levou o homem junto, né? Ele continua atuando, amados, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, vigiar muito. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece na nossa casa, isso acontece no nosso trabalho, tá? Esse espírito de sedução, né? Que é mostrar e nos levar, nos fazer acreditar que a independência é melhor do que a submissão. Ser independente é melhor do que ser submisso, né? Meu pastor é Deus e eu só obedeço a Deus. E não é por aí. Não é por aí, não é assim que funciona, né? O resultado dessa queda, né, da queda do homem, está se cumprindo desde a primeira geração até hoje.
as consequências, elas estão até hoje, né? O homem sem Cristo, ele está debaixo de condenação. O homem sem Cristo está debaixo de condenação. Então, o homem pecou, consequência, o pai manda o seu filho, né? Ele assume o nosso pecado, que nós não teríamos condições, não teríamos meios de acessar novamente aquele lugar, né, que o pai disponibilizou para o homem. Olha, coma livremente de tudo que há no jardim. Pensa nisso. O que será que tinha naquele jardim? Meu Deus, você já parou para pensar nisso? Isso é liberdade, amado, por demais. É ou não é? Liberdade por demais. Quanta coisa boa tinha naquele jardim. Você apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, por causa dessa desobediência, o homem caiu, começou, né, passou a sofrer a consequência, e nós continuamos sofrendo as consequências daquele erro. Então vem a cruz. A cruz nada mais é um instrumento de Deus para reafirmar a sua autoridade. Então a cruz reafirma a autoridade de Deus. Amém? Lembra de Jesus, né? Depois da cruz, depois do advento da cruz, da ressurreição, ele chega para os discípulos e diz assim, ó: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Uau! Ele cumpriu, aleluia, o propósito, e aquilo que se havia perdido, ele resgata novamente, diz: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? E aí, amados, este poder ele delega para quem? Para a igreja, para nós. Nós vamos ver isso aqui. Olha como isso é poderoso. Muitos podem pensar que ao descer ao nível dos homens, né, quando Jesus desce ao nível dos homens e morrer numa cruz, o fim estava decretado, né? Não, era uma segunda chance para a humanidade, né? Uma segunda chance estava sendo disponibilizada. Deus estava abrindo mão do seu senhorio? Também não. Ele estava, na verdade, trazendo de volta, amém? Tudo, e entregando para nós. Então a obra da cruz, ela disponibiliza perdão para o homem, mas não o isenta da obediência. Diga isso comigo: a obra da cruz disponibiliza perdão, mas não nos isenta da obediência. Amém? Não nos isenta da obediência. A Bíblia nos diz em Romanos 14:9 que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Para ser Senhor, né? Ele veio como servo, serviu, né? Andou, mas quando ressuscitou, ele agora é Senhor. Ele veio, venceu a morte, ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Ao se oferecer no Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, né, depois de ter se mantido absolutamente fiel ao Pai, né, por toda a sua vida, na sua vitória, Jesus, ele conquistou para nós, conquistou para a humanidade a condição que Adão havia perdido. Aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou de volta para nós. Então vamos lá, né? O que ele havia perdido? Ele havia perdido para Satanás, né? Foi enganado, foi lesado, né? Jesus vem e resgata isso de novo, e devolveu, né? Ele nos devolve a chance de nos vermos novamente como autoridade sobre a terra. Olha só, amados, ele nos dá, ele resgata, né? Traz de volta, é-me dado todo o poder no céu e da terra. E aqueles que estão em Cristo Jesus, ele dá essa autoridade. Amém? Ele fez um ensaio antes. Olha como é maravilhoso, tudo tem um ensaio antes. Lembra? Quando ele chamou os 70,
chamou 70, algumas versões de 72, né, 70, e os enviou. E ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome, se vocês beberem alguma coisa motiva, não vos fará dano algum. A casa onde vocês entrar, o lugar onde vocês chegarem, que receber vocês, se houver alguma pessoa enferma, vocês orarão e elas serão curadas. Uau! Uau! Lucas capítulo 10. O ensaio, aquilo foi só um ensaio. A obra não estava ainda concluída. Ele ainda não tinha assumido a cruz, né? Ele ainda não tinha ressuscitado. Foi um ensaio. A Bíblia diz que eles voltaram tomados, possuídos. Olha, possuídos de alegria. Você já viu o crente possuído? Tem uns que é possuído da tristeza, né? Tem uns que é possesso, mano. Possuídos de alegria. E eles disseram: Senhor, uau, em teu nome nós fizemos coisas maravilhosas. Aí Jesus assim: vocês estão se alegrando por pouca coisa. Eu vi Satanás descer do céu como um raio precipitado. Ele falou: vocês não têm ideia do que está por vir. Vocês não têm ideia do nível de autoridade que vocês vão ter, que vocês podem ter, que está disponível para vocês. Sabe, era disso que ele estava falando. Vocês não têm ideia do que está para acontecer, do nível de autoridade. É só se manterem fiéis, firmes, obedientes. Se a minha palavra, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vocês, pedirão o que quiserem em meu nome, e o Pai vos concederão. É desse nível de autoridade, amados, que Ele resgatou para nós. É esse nível de autoridade que você tem, sabe? De chegar na sua casa hoje, por exemplo, e as coisas estiverem fora de ordem, e você é uma autoridade aqui na terra. Amém? Você é autoridade aqui na terra, e chegar e declarar em nome de Jesus: estabeleça-se a ordem aqui na minha casa, no meu lar. As coisas precisam funcionar, e tem que funcionar. Amém? Porque em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, há autoridade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mateus 28, versículo 18. Aqui já é Jesus ressuscitado. Uma das últimas preleções de Jesus. Olha, queridos, o último momento com eles, Jesus faz questão de reafirmar isso. Por quê? Porque isso é muito importante. Se é a última fala, se é a última instrução, é porque o Senhor queria que isso ficasse bem vivo, sabe? Na mente e no coração dos discípulos. Ele diz assim, ó: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Me foi dada. Aí o texto que nós lemos, citamos Lucas 10, 19. Volta um pouquinho. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Nada lhes causará dano. Aquilo que Jesus falou lá, agora está ratificando e confirmando. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Toda a autoridade me é dada. E vocês agora serão meus representantes. Uau! O que ele pediu: fique aqui, fique em Jerusalém, esperem até do alto descer sobre vós o Espírito Santo, né? E vocês serão minhas testemunhas. Como ser testemunha de Jesus sem ter autoridade? Diga assim: eu tenho uma declaração me dando todo o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para impor as minhas mãos sobre enfermos e elas serem curadas, para declarar
a ordem na minha casa, e assim acontecer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A autoridade, amados, de Jesus, a autoridade que está sobre a vida dele, né, que o Pai lhe deu toda a autoridade, ele entregou para nós, entregou à igreja. Na cruz, Jesus resgatou a autoridade que Deus havia dado ao homem lá no Éden, né? Ele tinha dado lá no Éden para o homem, e agora na cruz ele dá para a igreja. A autoridade dada à igreja tem um propósito, amado, definido e claro. Tem um propósito definido e claro. Tem muita gente que confundem, né? Confundem isso. Então ele tem essa autoridade, mas usa de forma irresponsável, né? Impondo sobre as pessoas, sabe? Se impondo sobre pessoas, né? Se achando maior, melhor, né, do que os outros. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Quando Jesus reúne os discípulos ali na sua última preleção e ele fala dessa autoridade, ele fala qual é o propósito. O versículo continua, né? No versículo 19 de Mateus 28, ele continua dizendo: foi me dado poder nos céus e na terra, né? E esse poder vai estar sendo delegado e entregue para vocês. Porém ele diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Olha o princípio: ensinem aqueles que vocês vão instruir a obedecerem. Por quê, queridos? Porque é muito importante a obediência, sabe? Ei, nada chega através da força. Aliás, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, sabe? Obediência. Quantos de nós aqui não tem um testemunho, uma experiência de desobediência e que custou caro na nossa infância? A gente vai crescendo, a gente aprende, né? Foi o Isaac, né, ministrou domingo e falou, né, o não de uma mãe. Quando uma mãe fala, né? Lá em casa os meninos falam assim: mãe, nossa mãe. Os meninos falavam lá em casa: parece que nossa mãe tem uma bola de cristal. Não é possível. Tudo que ela fala acontece. E acontece mesmo, amados. Sabe? A desobediência, ela traz a punição. Não falha. Sabe? Todos de nós aqui, eu tenho certeza que já viveu experiências de desobediência, né? E doeu. Sim ou não? Doeu na pele. Adulto até que a gente pensa mais um pouquinho, né? Mas também né? Mas as experiências da infância é muito boa, é ou não é? As experiências da infância incríveis, são incríveis, né? É lógico que as experiências que nós vivemos na infância deveria servir para não errar enquanto adulto, né? Para não errar enquanto adulto. Mas porque a gente é meio cabeçudinho, né? Continua muitas das vezes reincidindo, né? E a nossa instrução é para que você não seja reincidente. Então, essa autoridade, esse poder que ele delegou, que ele deu à igreja, tem um propósito, amados. Tem um propósito, né? Ser testemunha. Ele diz: vocês vão ser minhas testemunhas, vão ganhar muitos discípulos, vão ensiná-los, né, esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, né? E lembrem-se disso: eu estou com vocês todos os dias. Lembrem-se disso: eu estou com vocês todos os dias. Adão esqueceu que Deus estava com ele todos os dias e pecou, porque a Bíblia diz que todos os dias, no final da tarde, ele chegava, sim ou não? Ele vinha ter com Adão, todos os dias. Olha que coisa fantástica, nada mudou. Na cruz, ele resgata toda a autoridade, delega a igreja. Ele está falando aqui de autoridade, estou dando autoridade. E ele diz: lembrem-se, estou com vocês todos. Meu Deus. Então, antes de pecar,
antes de desobedecer, lembre-se, Ele está aqui comigo. Ele está comigo. Eu não estou só. Eu disse, e volto a reiterar, se Ele falou isso aqui, no último momento, é porque isso aqui é muito importante. É muito importante para nós. E muitas das vezes, nós erramos por esquecer este princípio. Assim como Adão, nós esquecemos que Ele está presente todos os dias. Acho que Adão, aquele dia, falou, ele não chegou ainda, ele não está aqui ainda, ele não está vendo. Vamos lá comer desse negócio, né? Vamos experimentar esse negócio. E no final da tarde ele chega, né? Ele não falha. Diga para o teu irmão assim, ele não falha. Aleluia, ele não falha. Ele não falha. Glória a Deus. Então Deus, amados, delega a sua autoridade. Ele delega a sua autoridade. A autoridade de Deus é delegada aos homens e a anjos. Ele é a única fonte de todo o universo, mas a distribui entre os seres que Ele criou. Olha como Ele é maravilhoso. Ele é a fonte de toda autoridade e Ele distribui, né, a sua autoridade, né, a homens e a anjos. Amém? E esse texto de Romanos de 15, 13, de 1 a 5, né, que nós pegamos como base, e queria que você depois meditasse mais sobre esse texto, lesse esse texto, né? O texto é tão profundo, é tão maravilhoso, não apenas os 5 versículos que nós lemos, né? Mas todo esse texto, todo esse capítulo, a partir desse capítulo, e isso vai te ajudar muito a entender muitas coisas, amém? Ele é fundamental para compreendermos, né, esse tema. Ele é fundamental para você entender o tema, a autoridade, né? Ele traz várias verdades, amados, contidas, né, sobre o assunto em todos os níveis, em todas as áreas, amém? Em todas as áreas. Então todos precisam se sujeitar. Ele vai mostrar isso, que todos nós, todo ser humano, todo indivíduo precisa se sujeitar. Versículo 1. Parte A, toda alma, na versão NVI diz toda alma, na versão ARA, né, eu gosto dessas duas versões, são as minhas preferidas, que é a Almeida, Revista Atualizada, ARA, e NVI, né, nova versão internacional. A NVI diz toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, né? A ARA diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Só muda homem e alma, porque tem umas almas complicadas. Tem umas alminhas complicadas, né? E a alma, ela é o centro, né, das vontades, dos desejos, né? É a nossa alma que decide muitas vezes. Aliás, todas as vezes, né? Vontade, desejo, né, as decisões, está aí. Então, se a alma não estiver alimentada da palavra, nutrida no espírito, rapaz, mas é fácil demais para desobedecer, sim ou não? Você entende, amados? Então, é por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, né? Alimentar o nosso espírito, porque se ele não estiver alimentado com a palavra, com a oração, consagração, meditação, ou para a gente desviar é fácil demais, para a gente perder o equilíbrio é fácil demais, para a gente chutar o pau da barraca é fácil demais, chutar o balde. Então é muito, você pode observar, trazendo para a comunidade de fé, pessoas que agem repentinamente, né? Que dá uma resposta tipo assim, bateu, levou, né? Por que Jesus tinha a capacidade de ouvir um desaforo e ficar em paz? Porque sabia quem ele era, alma sujeita, aleluia, entendeu? Alma sujeita, né? Em sujeição à palavra, em sujeição à verdade. Ele não perdeu o equilíbrio em nenhum momento, amados, né? Então, esse é o princípio para nós.
enquanto filhos de Deus, amém? Enquanto os filhos do Altíssimo, administrar, governar bem, colocar essa alma em sujeição à palavra, né? Então o texto diz: toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. Preste atenção, não está falando de Deus não, amém? Então aqui não está falando de Deus. E tem muita gente falando, não, meu negócio é Deus, eu sujeito a Deus, eu obedeço a Deus. Mentira. Se eu não consigo obedecer pai e mãe, eu vou obedecer Deus? Mas nunca. É ou não é verdade? Então quem não se submete à liderança, não se submete a Deus, amados. Você está quebrando um princípio. E Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. A partir do momento que você quebra um princípio, Deus já falou assim: se conserte, se ajuste, porque Ele não comunga com esse tipo de atitude, entende? Então o texto está falando para a gente, está no singular, né? Não está falando de Deus, está falando das autoridades, no plural. Então todo tipo de autoridade. E dentro da igreja nós temos as hierarquias de autoridade. Tem o pastor, tem presbíteros, tem diáconos, tem evangelistas, tem líderes de ministérios, tem líderes de rede, tem líderes de pequeno grupo. Olha que coisa fantástica. Deus trabalha com liderança, entende? Com autoridades, né? Eu não. Na igreja eu só ouço e obedeço o meu pastor. Mentira. Se você não tem condições de obedecer, de ouvir, de se sujeitar a um líder de um ministério, você também não está obedecendo ao seu pastor. E por consequência não está obedecendo a Deus. Entende? Porque é um princípio, né? É um princípio. E é claro, nós vamos estar falando depois sobre a questão da autoridade abusiva, né? Vamos estar entendendo isso. Nós estamos falando dentro de uma autoridade alinhada com a palavra. Amém? Aliás, não sei se eu falei isso no nosso membresia, mas aqui na igreja você não está obrigado a obedecer nada que seja fora da palavra. Amém? Qualquer coisa que for pregado aqui, por exemplo, a gente às vezes abre o púlpito para pessoas, amigos, né, que vêm pregar. É um cuidado que a gente está tendo, né? Eu tenho o maior medo, pensa numa pessoa que tem medo, de dar o microfone para pessoas que eu não conheço pregar, né? Tenho muito medo, muito medo. Por quê? Porque pode sair coisa atravessada, sim ou não? Mas quando a igreja é instruída, é ensinada, ela sabe, para essa não é a visão do pastor, entende? Né? Então é isso que a gente quer da igreja. Se acontecer de alguém, nós tivemos umas experiências no começo da igreja, né, amor? Lembra? Início da igreja. Aí, irmão, você não tem ideia do que nós passamos. Tinha um amigo nosso, um pastor que nos motivou muito, nos encorajou muito a começar o ministério, né? Um homem de Deus, um menino novo, jovem, né? Mas ele conhecia muitas pessoas, muitos pregadores itinerantes, né? Ele era do ramo, ele era do meio, tinha DVD, gravava DVD, né? Um menino de Deus, pastor João, né? Muito nosso amigo, foi quem me incentivou, falou assim: ó, você tem chamada. Pensa no medo, amado, que eu tinha. Pensa no medo de assumir esse desafio de ser pastor, né? E ele foi quem me encorajou. Falou: não, você tem chamada, você é pastor, e eu vou estar com você, nós vamos juntos. Mas pelo fato dele ser itinerante, né? E ele tinha uma palavra muito boa, tem ainda, né? Uma palavra muito boa. E uma pessoa foi lá ministrar, que ele conheceu, né? E causou um negócio pra gente meio esquisito, sabe? Queridos, quando terminou o culto, eu tive que sair, né? Eu e a esposa, para ir atrás de uma família. A família que tinha começado, poucos dias que estava na igreja, né? Eu não vou contar os detalhes, mas tivemos que sair e ir lá na casa dessa família conversar, né? Falar: ó, a igreja não é assim, não pensa assim, não é por aí, sabe? Então é muito complicado, né? Então nós precisamos ter muita sabedoria, e discernir bem isso. Eu quero que vocês
nos conheçam. Por isso a gente fez uma membresia, para abrir o nosso coração, mostrar a visão da igreja, e vocês vão entender, nós não comungamos com nada que não esteja na palavra. Amém? Então, alguma coisa saiu aqui, pastor, isso que o fulano pregou, é isso que é para a gente obedecer? Eu vou falar sim ou não. Amém? Todos precisam se sujeitar à autoridade, todos. Isso acontece em todas as esferas da nossa vida. E eu quero fechar aqui com esses 4 últimos pontos, tá? Em todas as esferas da nossa vida. Esfera familiar, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 23. Tá postando aqui o texto bíblico? Rapaz, esse menino é top, viu? Olha, tá tudo aí, hein? Que bênção. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha que coisa linda, amados. Quando eu pego esse princípio da palavra, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Porque eu amo a Cristo, tenho um temor a Cristo, eu consigo me sujeitar a qualquer pessoa. Sabe? Porque eu tenho temor no meu coração, temor de Deus, eu consigo me sujeitar a qualquer pessoa, né? Ele fala, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Não é nem por amor àquela pessoa, né? Às vezes a pessoa te causa dano, te causa dor, pisa em você, te machuca. Porque tem gente assim, não tem? É gente, né? É gente. Às vezes é da própria natureza da pessoa, né? Às vezes fazem coisas que até a própria pessoa não acredita que fez, sabe? Mas o apóstolo Paulo já vem e fala assim, ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E ele vai falar de um tema que é muito complicado de falar no meio da igreja. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Olha como torna fácil, né? Como que você se sujeita ao Senhor? É nesse mesmo nível que você se sujeita ao marido. Entendeu? Não é mais fácil? Fica mais fácil, fica mais leve, fica suave, né? Sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Amém? É claro, existem abusos. Existem abusos. E muitas das vezes de maridos da igreja, na igreja, servindo ao Senhor. Por quê? Porque ele não conhece o princípio. Ele está desobedecendo um princípio. Porque o texto continua falando o seguinte: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Olha, é muito mais pesado para o homem do que para a mulher, sim ou não? A mulher precisa só sujeitar o marido, o homem tem que morrer por ela. Viu aí? Então, quando existe o entendimento da palavra, entende? Quando o princípio é estabelecido, a coisa flui, a coisa funciona. Então aqui está um princípio de um casamento, de uma família, né, equilibrada, de uma família vencedora, de uma família abençoada. Por quê? Porque cumpre o princípio. A mulher honra o marido. Se sujeitar não é estar debaixo dos pés, não. Não é ser humilhada, não. Não é ser um capacho, não. Não. É simplesmente entender que existe uma hierarquia, que existe uma liderança, né? Que existe um líder. O pastor Cláudio Duarte, né, diz muito sobre isso, sobre ele pode ser um banana, mas ele é o líder. Foi Deus que escolheu aquele banana para ser o líder, né? Aliás, foi você que escolheu o banana para você, né? Não foi Deus que escolheu essa banana. É ou não é verdade? Então, chupa essa uva, né? É isso aí que você tem. Amém? Quem já casou, casou. Quem não casou, Deus tem te dado livramento.
né? Mas você que está casado, vamos para a glória junto, amém? Do contrário, ore para morrer, né? Porque é a única saída. Colossenses 3, 18, 21. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. É o natural de quem está em Cristo. É o natural de quem está no Senhor. Eu estou no Senhor, sujeito ao meu marido. Quer dizer, a esposa está no Senhor, sujeito ao seu marido. Marido, ame cada um a sua esposa e nunca, olha, presta atenção, nunca a trate com desprezo. Paulo é machista, irmãos? Tem gente que diz que Paulo é machista. Como? Olha o que ele está dizendo. Marido, ame a sua esposa e nunca a trate com desprezo. Nunca. Então entende que existe um princípio aqui estabelecido e a gente precisa entender. Pastor, mas o meu marido não me trata com respeito e muito pelo contrário, ele tem me desprezado. Mesmo assim eu tenho que me sujeitar? Você tem que fazer a sua parte. Pastor, a minha mulher não se sujeita a mim. Eu tenho que obedecer a segunda parte? Tem que obedecer a segunda parte. Não trate a sua esposa com desprezo. E se tiver que morrer por ela, vá lá e morra por ela. Quer casar ainda, Júnior? Aleluia! Glória a Deus, o Júnior quer casar, isso aí. Amém. Não é sério, amados. Está falando de princípios de autoridade. E aí, às vezes a gente não entende, né? Por que as coisas não funcionam bem, né? Por que não funcionam bem, né? Mas se a gente estabelecer isso aqui, ó, uau, as coisas vão fluir. E ele continua dizendo: filhos, obedeçam sempre a seus pais. É sempre a seus pais. Ah, eu me casei e agora eu sou independente. Sempre é? Sempre. Sempre é sempre. Filhos, obedeçam aos seus pais. Amém? Por quê? Isso é agradável ao Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Sempre. Pais, não irritem a seus filhos, para que eles não desanimem. Olha aí, de novo, olha os paralelos. Meu pai me desanima, pastor. Ele não acredita em mim. Ele não confia em mim. Isso não significa que eu deva desobedecer ao meu pai. Pastor, o meu filho não me obedece, não me honra. Isso não significa que você, por causa disso, tenha ou está autorizado a irritar o seu filho, para desanimá-lo. Entende? Olha os princípios estabelecidos, amados. Vai fluir. Se a gente colocar isso em prática, isso vai fluir. Isso só da parte da família. E em se tratando de sociedade civil, olha o que a palavra nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, e nós já estamos caminhando para o fim. Diz: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Entendeu? Se sujeitem a todas as autoridades humanas, né? Aí, falei, como eu disse, a gente começou falando que ainda não está falando de Deus, autoridade de Deus, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia que nós vivemos, amém? Então, a instrução do Senhor para nós é isso, tá? É esta, né?
por causa do Senhor. Não é por causa do patrão. Não é por causa do salário. Não é por causa da oportunidade. Não vou obedecer aqui porque senão eu perco o emprego. Não, é por causa do Senhor. Gente, se a pessoa, se todo funcionário soubesse disso, Odete, acho que nós vamos pregar isso lá na loja, Odete, para o povo. Vamos dar um estudo desse aqui lá na empresa, né, para os funcionários. Olha só, é por causa do Senhor, não é por causa do patrão, é porque eu sou servo, eu conheço o princípio de autoridade, então eu me submeto. Tem para o trabalho também, né? Aqui é para a sociedade civil. Para o trabalho, Efésios 6:5. Efésios 6, verso 5. Vamos mudar o nome aqui, escravo, para colaboradores, né? Porque parar para ser escravo é meio pesado, né? Mas é escravos. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, né? Homens, né? Com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como servissem a Cristo. Então, tudo, amado, o nosso parâmetro e a nossa referência é quem? Cristo. É o Senhor, né? É Cristo. Procurem agradá-lo sempre. Não é de vez em quando. Não é na semana do pagamento, né? Não é na semana da comissão, vai ver a comissão. Procurem agradar sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. De todo o coração. Amém? Mateus 8, 8, 9. Aqui tem um texto clássico de autoridade, de entendimento, né, de quem entende o princípio de autoridade, né? Nós não vamos ler, mas é o texto daquele senhor, né, que está com seu funcionário. Olha, por que esse senhor, né, essa autoridade está preocupada com o funcionário dele? Porque lá existia o princípio de autoridade. Olha como é importante. Ele vai atrás, né? Sabe que Jesus está na área, Jesus tem poder para curar. Ele vai pedir apenas uma palavra. Estou com meu servo enfermo, né? E apenas uma palavra do Senhor, porque eu conheço, eu entendo o princípio de autoridade. Eu também sou autoridade, sabe, né? Eu mando a pessoa ir, ela vai. Eu mando, vem, e ela vem. Então eu sei, entendo. Então ele estava dizendo que reconhecia a autoridade de Jesus a ponto de apenas a palavra dele ser delegada funcionaria, enquanto todo mundo estava em volta de querendo o quê? Tocar, pegar. Jesus vai lá em casa, né? Lembra de Jairo? Olha que coisa extraordinária. Jairo chamou Jesus para ir para a casa dele. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Aí chega um homem e fala assim: não, você não precisa ir lá em casa não, só uma palavra. Princípio de autoridade. Amém? Princípio de autoridade. E na igreja, para a gente concluir e fechar por hoje, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. Vou repetir. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. O trabalho deles é cuidar de sua alma. E disso prestarão contas. Olha só. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria. Uau! Presta atenção. Da tua alma, o líder é responsável. Então presta atenção. Dê motivo para que ele cuide da tua alma com alegria. Olha como é sério. Vamos ler de novo? Obedeçam aos seus líderes, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará você. Entenderam como é sério, como é importante?
Ou, se a gente soubesse disso aqui, sabe, irmão, você tinha que chegar na igreja todo dia com um chocolate, com uma balinha, uma maçã. Sabia disso? Um carro. Uma Power. Sabe, se você entendesse esse princípio, todo dia você chegava, né, na igreja, né, ia no seu líder do ministério de mídia, né, e dava um abraço nele, dava um beijo nele. Falou: meu líder, Deus te abençoe, porque ele é responsável. A hierarquia, entendeu? Ela vai assim, ó, vai, o óleo desce. Olha Salmo 133, olha o poder da liderança, do princípio de liderança. O óleo desce na cabeça do sacerdote, passa na barba, na roupa, na orla e vai espalhando. O que é isso? Existe um princípio de autoridade, de unção. Ela desce na liderança principal, vai descendo para os líderes que auxiliam a liderança principal, e ela vai. Então todo mundo é alcançado. E sabe o que é poderoso e maravilhoso? É que a unção de Deus, ela não vai se perdendo, não. Ela vai chegando intacta, aleluia, total, suficiente em todos aqueles que ela vai chegando. Lembra da unção? E quando o salmista escreve, amados, esse salmo, ele está lembrando do Monte Hermon. O Monte Hermon, havia um processo extraordinário no Monte Hermon. Ele congelava o cume do monte, o topo do monte, sabe? Então aquele gelo que acumulava no topo do monte, ele, quando o sol ia raiando, ele ia derretendo, sabe? E aí as águas do Monte Hermon, daquele gelo, ia descendo, e ela molhava a terra, e a terra tornava fértil, sabe? E tudo que plantava ali dava, sabe? Meu Deus, é extraordinário, sabe? Quando a gente entende esse princípio de honrar a nossa liderança, sabe? E eu não estou falando só de honrar o pastor, não. De honrar o pastor, a pastora, o líder de jovens, o líder de ministério de mídia, o líder das crianças, o líder dos varões, das varoas, das varinhas, de todo mundo, sabe? Todo aquele que está investido de uma autoridade. Você aprenda, entenda que honrar essas pessoas que estão sob autoridade é extraordinário. Honrar o seu patrão, sabe? Honrar o seu chefe, né? Pastor, é carne de pescoço. Leva um bombonzinho, ora no bombom, sabe? E abençoa e dá, quebra toda a resistência, amado. Sabia disso? Mas enquanto a gente não desce, passa Helmas. Lembra do Helmas, né? Que desce, né? É a unção do alto, sabe? A gente vai aprendendo a apaixonar, vai gostando, né? Lembro de uma história, para encerrar, o Felipe, na escola do Felipe, até ele fez essa peça, eu nunca me esqueci, né? Na 8ª série, de um rei, de um país que tinha uma cultura, né? Aquela cultura é o seguinte: a moça casava com o rapaz e teria que morar com a sogra, na casa, no palácio, né? Junto com a sogra. E a moça achava, colocou na cabeça que a sogra não gostava dela, não ia com a cara dela, né? E aí ela procurou o sábio, né? E vivia se engalfiando, vivia dando problema, né? As duas, porque ela achava que ela não gostava dela, né? E qual é a mãe, né? Qual é a sogra que vai deixar barato o filho assim? Não, toda sogra tem uma dificuldadezinha de desapegar do filho, né? Não. Te conheço, varoa. É natural, é normal, né? Tem uns que é exagerado, aí fora do normal, né? Mas existe o nível normal. E aqui ele estava criando um conflito. Vou atalhar para você entender o princípio, né? E aí aquela moça procurou o sábio daquele lugar, né? E abriu o coração e falou assim: ó, minha sogra, nós não se damos bem, eu vou me casar, eu vou morar lá e não vai dar certo, tal. E existia sérias rigores na lei daquele lugar, que não podia separar, né? A moça tinha que ser morta, aquele negócio todo, colocar
né, lá na torre, se separasse. E aí o sábio disse o seguinte, fala assim, ó, então nós vamos fazer o seguinte, você vai levar essa planta, tá? E todo dia você vai fazer um chazinho para ela, porque essa planta, ela é venenosa e ela vai morrer. Você vai matar sua sogra. Porém, todo mundo sabe que você não gosta da sua sogra, que vocês não se dão. Então, se ela morrer logo, se chegar lá, a culpa vai ser sua. Então, eu vou te dar uma dica. Pega a planta, leva. Todo dia, você faz um chazinho e leva para ela. Mas, você vai mudar o seu coração. Você vai levar também um biscoitinho. Você vai varrer a casa. Você vai fazer o almoço. Você vai passar a roupa dela. Você vai cuidar dela. Sabe? Você vai demonstrar todo o seu amor por ela. E todo dia, não se esqueça, faz o chazinho da folha e dá para ela. Com o tempo, ela vai morrer. E como todo mundo do palácio vai ver o seu comportamento, o seu jeito com ela, ninguém vai desconfiar de você. Beleza? Combinado. Ela foi para casa feliz com aquela planta, né? E cuidava da planta e todo dia, minha sogra está aqui, um chazinho. A senhora precisa de quê? A senhora quer passear no jardim hoje? Quero ir com você. Levava no jardim, fazia almoço, fazia a comida que ela gostava. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E aí ela começou a nutrir no coração dela. Ela conheceu o coração da sogra. E aí chegou um dia que ela ficou desesperada. Falou, meu Deus, eu estou matando a pessoa mais preciosa da face da terra. Ai meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. E ela correu de novo no sábio. Chegou lá, eu não quero mais que minha sogra morra. Me ajuda, por favor. O que eu faço para reverter o veneno que eu venho dando para ela há tanto tempo? Porque eu não quero mais que ela morra. Aí eu sábio, mas por quê? O que houve? O que aconteceu? Não, depois que eu comecei a agir diferente, eu comecei a conhecer o coração dela. Pensa numa pessoa maravilhosa. Aquilo, na verdade, aquela resistência, na verdade, é porque ela amava muito o filho e ela não queria que o filho sofresse. Então ela me ensinou muitas coisas. E agora nós estamos vivendo bem. E eu não quero que ela morra. Eu quero que você me dê um outro tipo de uma outra folha que mude, que faça a reversão do processo de morte dela. Aí o sábio falou assim, não, na verdade, aquilo é um chá comum. Não é veneno. Você só teve a oportunidade de conhecer o coração dela. E ela voltou para casa feliz, né? E eles continuam felizes para sempre. Entende? Então muitas das vezes você não se permite conhecer as pessoas. Conhecer o seu pastor, conhecer a sua pastora, conhecer o seu líder, né? Aquele que está sob liderança. E você simplesmente diz, eu não vou com ele, eu não vou com ela, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E perde a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, né? E crescer junto. Amém?